Bem, deu para perceber que esse primeiro bloco foi acalorado, um bloco que mexeu com todos nós, porque é um assunto muito polêmico. E eu só, para registrar, para fechar, porque vamos na sua questão, eu acho assim, eu fico muito preocupado com essa, tudo bem, é um modelo francês, copiou-se o modelo francês, copiou-se o modelo romano, mas eu acho que para ingressar no STJ, no STF, tem que se repensar. Nós estamos no século XXI e vamos embora todo mundo para o concurso público e passa por notório saber. Pronto, fechei a questão. Isso aí. Mário Filho, conta um pouquinho da sua história, sua família, você é de Campos, suas paixões, que eu sei que você é um cara apaixonado, principalmente por futebol. Eu acho que eu gosto muito de ter uma participação comunitária, né? Eu acho que tem pessoas que falam, pô, você perde muito tempo com certas coisas e deixou de ganhar dinheiro. Mas eu acho que não é isso. Dinheiro não é tudo. Eu acho que você participar, conviver socialmente, que é o mais importante. Eu comecei no liceu, eu fui na sua época, do Garotinho, de Fernando Leite e tanto Pascotto, que me levou até para ser presidente na época, não era mais Laice, né? Que naquela época da ditadura era o Grêmio, né? Então nós tivemos participação ativa através do professor Hélio de Freitas Coelho, que estava tentando reorganizar a política estudantil. Depois eu entrei no Clube de Castores, que é um clube de serviço ligado ao Lions Club e de jovens, que na época era de 15 até 21 anos de idade. E lá eu fui presidente local, fui governador do distrito, que correspondia na época ao Estado do Rio e Espírito Santo. Existe ainda? Existe ainda. Tem uma participação ainda. Em Campos ainda tem 2 clubes, um na Baixada e outro em Campos. E cheguei a presidente nacional com 18 anos de idade, quebrando vários tabus na época. Presidente nacional? Nacional, em 78. Eu estava no primeiro ano da Faculdade de Direito e fui presidente nacional, onde o Estado do Rio, na época, era um pouco assim... Ninguém gostava do pessoal do Estado do Rio. A política era São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E eu quebrei essa corrente e fui o primeiro presidente, na época, a visitar todos os distritos do Brasil. Então, eu fiz aquela política de boa vizinhança, fui a Pernambuco, Paraíba, Bahia, Piauí, Goiás, Minas, Espírito Santo, Estado do Rio, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas quais eram as atividades que eu desenvolvi? Eram atividades assim, de benemerência, de filantropia e ao mesmo tempo de aprimoramento de liderança. Sim. A gente já começava a fazer. Aí, asilo, orfanato, entendeu? Campanhas de educação de tinha um limite de idade? Era de 15 a 21. 15 a 21. Tá. Aí depois me formei em Direito. Eu fiz 4 anos na PUC. Em 78, eu fui para a PUC. Estudei depois no liceu, fui para a PUC. Estudei 4 anos na PUC, mas por causa de namorada e outras coisas. Aí eu voltei para Campos e terminei meu curso na Faculdade de Direito de Campos, no último ano. Até porque havia uma influência também de Zezé Barbosa, e eu fui candidato a vereador em 82. Zezé Barbosa falando com meu pai, não sei o quê, que eu tinha que entrar em política. E eu era do diretório da Faculdade de Direito de Campos. E me lancei, naquela época, em 82, o município tinha Cardoso Moreira e Talva. Me lembro. E fui candidato e tinha 1.217 votos. Olha, bem com votado. 3 meses de campanha. Mas é aquela juventude, aí eu peguei o pessoal que era dos clubes dos castores, o pessoal da Faculdade de Direito, e eu já estava na Câmara Júnior também. Que se fazia Isso que eu te perguntar da Câmara Júnior. E não deu legenda, não? Eu fiquei como segundo suplente. Você estava em qual partido? PMDB. No tempo que se fazia política por idealismo. Idealismo. A gente voltava... Gastou o quê? Pô, na época era amizade de todo mundo. Sola de sapato. A gente fazia prova na Faculdade de Direito, vamos embora, vamos com missa em tal lugar. Juntava 5, 6 carros e aquela turma, e lá o pessoal ia distribuindo prospectos, aqueles cartazes, e aquilo foi. E quase chego lá. E a experiência foi boa, eu acho que tudo é válido. E quem te estimulou foi Zezé Barbosa. Zezé Barbosa que me colocou na política na época. E depois fui trabalhar na prefeitura,
No dia que eu me formei, ele me chamou, na época eu era do diretório, e nós quebramos também uma corrente que tinha toda a formatura, tinha que homenagear o deputado Alaí Ferreira. E ele era muito amigo da minha presidente família. Da Fundação Cultural. Que era o presidente da Fundação Cultural. E na época eu, Andrauzinho Tavares, Orlando, Sá, você é da turma de Andrão? Silvio Pinheiro, toda essa turma. Nós fomos ao Rio e o ministro da moda na época era Hélio Beltrão, que estava na moda sobre a desburocratização. E eu tinha estudado com o filho dele na PUC. O filho dele fez algumas matérias comigo. E depois ele hoje é advogado do Grupo Ultragás, que o Hélio Beltrão era um dos donos, na época era dono do Grupo Ultragás. E o que aconteceu? Eu fui lá e conseguimos trazer o Hélio Beltrão para ser o nosso patrono. E aquilo deu uma ciumeira em Alaí Ferreira, tremenda. O Zezé pedia, pelo amor de Deus, para eu não... Mas o diretório estava naquela efervescência, já de redemocratização, aqui pessoal, todo mundo já voltando, Figueiredo, né? Para sair, para ter as eleições diretas já. Figueiredo disse que quem não quisesse a democracia, que ele prendia e arrebentava. Foi daquela época. E aí nós... Zezé Barbosa, muito macio, colocou, olha, eles ficam como patrono e Alaí como paraninho. E aí, num dia lá no fórum de Lupeçanha, o Alaí todo zangado com a gente, o pessoal do diretório. Isso em que ano, Mário? Isso foi em 83, nós formamos em 83. E isso aí foi engraçado, porque criou um racha, mas aí o Hélio Beltrão deu uma aula. Uma aula muito preparado, né? Foi muito bom e isso aí valeu. Aí depois a Zé me chamou no canto, falou, foi no dia 30 de março. Era véspera da Gloriosa para eles. Aí falou, você se apresenta segunda-feira, a formatura foi no sábado, você se apresenta segunda-feira lá na prefeitura. E eu comecei na prefeitura como oficial de gabinete. E eu comecei ele com aquele caderninho dele, no Opala 4 portas azul, com caneca, que era o motorista dele, a rodar, 6 horas da manhã tinha que estar lá no triturador. Junto com ele? Junto com ele. E chegava lá, era aquela mesinha, sem cadeira para ele atender, ele fazia um X, chegava aquela fila, esse aqui não atende não. Aí tinha vereador, xizinho, aí a gente tinha que ficar enrolando, e ele saindo por trás. Você fazia a pior parte. Pior parte. Tem Altamir Bárbara, mesmo há pouco tempo, no dia do velório, estava falando. Ele ficava zangado, porque achava que eu que negava as coisas a ele. Altamir na época já era vereador. Já era vereador, e eles ficavam zangados, mas não era. Zezé não queria atender a ele. E eu tinha que fazer o meio de campo, entendeu? Mas isso deu uma vivência muito boa, porque o município era muito grande, aí a gente tomava café em Cardoso, almoçava em Santa Maria, e lanchava em Farol, em Barbosa. Então eu conheci o município todo. Zezé andava muito. Andava muito. E ele ia nos locais, não existia celular, não existia internet, não existia fax. Ele só anotava, tinha que ir, cobrava do secretário. Andava muito, né, Mário? Estrada de chão, né? Estrada de chão. Andava muito em estrada de chão naquela época. Russo Peixeira, ele ia in locus. Em locus, né? E Mário, e como é que era a sua relação com o Zezé? O Zezé era um cara amistoso, era um cara... bem-humorado? Como é que ele era? Ele era muito macio. Até para dar bronca, ele chamava no canto e sabia dar bronca, entendeu? Mas como eu era muito amigo da família... E só você que fazia esse trabalho? Com Maria Lúcia. Não, era eu. Uma equipe que não, era eu, Cacau, filho dele, Joninhas Lopes também, que atuou também como oficial de gabinete. Joninhas, que é o presidente do tribunal? O presidente do Conselho. Zé Almeida já estava? Zé Almeida também. Zé Almeida era secretário de Serviços Públicos. Ele que ficava... Mas era interessante na época, era jovem, então... Onde o vento batia, eu ia, né? Será que essas histórias todas, Mário Filho, vão ser contadas no livro que estão anunciando aqui, Roberto Barbosa, né? Inclusive até... Você tem alguma ideia do livro do eu tive com o Roberto, e eu há 20 dias atrás, antes de Zezé falecer, eu tive batendo papo lá com ele. Eu ia de vez em quando lá embaixo do pé da jaqueira. Você ia na jaqueira lá? Ia lá, conversava e tal. E mesmo mal quebrado...
Ele se arrumava, Ele ficava para a vaidade, né? Ele sabia de tudo, ele ouvia rádio, sabia de tudo, é impressionante como ele sabia tudo. E na manhã que eu fiquei lá, ele foi embora para o Rio na sexta, para passar o final de semana com o aniversário de Maria Lúcia. Eu estive na terça na casa dele. E lá, Altamir Bárbaro tinha chegado lá. Logo depois chegou o Plínio Dutra, que foi vereador, Sim. que estava morando em Gruçaí há muitos anos que eu não via. Foi diretor do Bartolomeu Lisandro. Foi de Guarulhos. Então chegava toda hora, aquela romaria. Uhum. E a gente relembra, época de campanha, não é como hoje, um monte de segurança, não tinha aquelas vaidades. É verdade. A cozinha tinha café, rosca, biscoito e bolo o dia inteiro. A pessoa ia, conversava. E Dona Zaira tinha ela sabia quem era adversário, impressionante. Mas tratava todo o grupo muito bem. E quem era da base, né? E ela sabia, fazia sinal e tal. Sabe, havia um código, né? Um controle. Então isso aí eu aprendi muito, entendeu? Depois eu virei procurador do município. Trabalhamos juntos, eu e Sérgio na EMAB, e eu era no governo de Brizola, eu fui diretor da SEAB. Isso. E Sérgio estava começando a política, né? Junto com o Paulo Bernard na época. Né? Fizemos muitas viagens no SEAB. Você gosta para fazer convênios aqui para Campos, né? De casa popular na época. Você continua gostando de política? Continuo. Vendo essas... Continuo em termos, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu fui subsecretário até junho, subsecretário de Justiça, porque eu fiz campanha para Rosinha. Dos 35 procuradores de carreira, o único que fez campanha para Rosinha ostensivamente fui eu. Eu achava que tinha que dar uma mudada na prefeitura. Não sei se hoje está valendo a pena, mas na época era uma coisa. E meu cunhado era candidato a vereador de última hora, e eu, para incentivar ele também, eu achava que tinha que, como eu gosto, embarquei na onda junto com ele. Mas eu acho que depois que a gente é procurador de carreira, já em final de carreira, prestes a aposentar, a gente já não pode ficar se sujeitando a certas coisas. Então eu pedi para sair. Entregou o chapéu. Peguei o chapéu, porque eu já estou um pouco velho. Eu acho que tem gente mais nova que possa fazer. Você está um menino ainda? Não, mas eu já estou. Acho que tem gente mais nova que pode trabalhar melhor. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos um minuto para o intervalo de novo. Não sei se você conseguiria ser sucinto, até porque o assunto é muito... a gente que é apaixonado pela política, eu quero ouvir, claro, eu tenho meu ponto de vista, eu queria ouvir o seu. Você não fica desencantado, desestimulado quando você vê tanta bandalheira, tanta deslealdade? Você não te desanima, não? Não, realmente desanima. Eu acho que cada dia que passa, você pega o jornal, rádio, televisão, blog, você desanima. Mas isso é uma cachaça, para quem gosta. Tem um bichinho que corre. Quando chega naqueles 3 meses de campanha, tem um comício lá embaixo da Bapuana. Eu pego o carro e vou lá assistir um comício embaixo da Bapuana. Eu vou em São Fidélis, eu vou em Quinta. Pelo prazer de assistir. Prazer de ir lá ver aquela fofoca. Agora, se você é fora de campanha política, fala, pô, tem uma festa, tem um aniversário lá embaixo da Bapuana, não vou não. Ninguém me pagando. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas vamos ao intervalo aqui, esse papo está muito agradável. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.